Eu já quero dar as boas-vindas ao advogado Marcelo Godke, que é especialista em direito empresarial e integridade corporativa. Está conosco aqui nessa sexta-feira para a gente falar de Americanas. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Qual é a tua expectativa aí para esse caso? Tem um problema aí com relação à extradição do executivo? A lista de crimes dessa turma da Americanas é gigantesca. Eu me preocupo um pouco sobre o que representa isso da gestão de grandes empresas no Brasil. A Americanas certamente é um caso bem isolado, né? Olha, eu não consigo afirmar se é isolado ou não, mas os crimes são graves, as acusações são graves e talvez eu arriscaria dizer que outros indiciamentos venham a surgir no futuro, porque esses indiciamentos eles são feitos com base em leis voltadas para o mercado financeiro, para crime de lavagem de dinheiro, que é a Lei 9613, mas a própria Lei de Falência e Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101, ela tem alguns crimes tipificados lá. Então, a manipulação contábil não é só um crime previsto na legislação de mercado de capitais, mas ela também é prevista, né, essa atividade, ela também é prevista na Lei de Falência e Recuperação. Então, eu arriscaria dizer que tem outras coisas pela frente. Agora, em relação à extradição, o Brasil não é um país que tradicionalmente extradita pessoas, né, para outros países, né? O Brasil tem uma reticência muito grande. E aí vai ter o problema da reciprocidade diplomática, né? E como o Brasil, ele normalmente não extradita, então eu arriscaria dizer que pode ser que o governo da Espanha se negue a extraditar por falta, ou alegando, né, a questão da reciprocidade diplomática. Mas isso não quer dizer que a pessoa não venha a ser condenada e punida por conta disso, tá? Porque ela pode ser processada na Espanha. E o tratado que existe com a Espanha para a extradição fala exatamente isso, ou seja, pessoas brasileiras cometeram um crime no Brasil, mesmo que elas não venham a ser extraditadas, elas poderiam ser processadas, condenadas e cumprir pena na Espanha. Marcelo, essa comissão independente, essa expectativa de que novos indícios já aconteçam, como é que você enxerga isso batendo nas referências de governança das empresas aqui no Brasil? Essa comissão que foi instaurada para fazer essa investigação interna, ela é importante. Mas, honestamente, eu não sei se ela vai ser suficiente, tá? A gente precisa ter aí um Estado um pouco mais atuante. E eu não estou querendo apontar dedos para ninguém, tá? Hoje, infelizmente, a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários, ela está com um problema de pessoal muito sério. Ela precisa contratar gente, ela precisa ter uma estrutura melhor, precisa ter uma independência administrativa para que ela possa antecipar esse tipo de crise. Logicamente, ela não tem como antecipar todos os problemas, mas hoje ela não tem como fiscalizar isso, tá? E por outro lado, quando a companhia contrata, né, a sua própria firma para investigar, eu tenho um pouco de ceticismo, melhor dizendo, em relação ao resultado que isso vai trazer, né? Talvez a gente precise ter uma modalidade um pouco diferente aí, em que esse pessoal que vai investigar, ele seja nomeado não pela própria empresa, porque é a empresa que paga, né? E no fim do dia, por mais bem treinados e por mais boa vontade que essas pessoas que trabalham nessas investigações possam ter, me parece que elas ainda estão atreladas ao dinheiro da empresa. Então a gente precisa ter talvez uma reformulação, eu tenho pensado muito nisso nos últimos tempos aí, eu acho que a gente precisa ter uma reviravolta na governança e ter uma CVM mais atuante para tentar lidar com isso. Eu espero que o governo se solidarize e ele dê uma independência funcional, uma dependência orçamentária para a CVM, para a Comissão de Valores Mobiliários, para que esses problemas eles não aconteçam com tanta força, né? Porque no final do dia o mercado de capitais ele serve para financiar a atividade empresarial, para gerar emprego, para pagar mais imposto, isso que acaba trazendo o crescimento econômico. Se as pessoas não confiam no mercado de capitais, elas não investem, os empregos não são gerados, os impostos não são pagos porque não tem atividade econômica, né? É minha oração aqui, viu, Marcelo? O apoio e a importância do mercado de capitais. Vitor, quer só fazer um complemento aqui? Muito importante isso que o Marcelo falou, eu concordo, inclusive, plenamente com ele, e queria reiterar só uma coisa, né? Que dentro dessa nova gestão da Americanas, inclusive, também corrobora com essa leitura das investigações, né? O próprio presidente, CEO, Leonardo Coelho, ele tem se posicionado de uma forma que exime, inclusive, Lehman Telles e Sicupira de toda a fraude contábil. Marcelo, vou deixar esses 2 minutinhos finais aqui para te ouvir. Qual é a tua percepção sobre a reação das empresas em geral, no cuidado, na transparência? Até as empresas do varejo foram muito cobradas a se posicionar e dar transparência para os seus balanços. As empresas de varejo, especificamente, elas vêm sofrendo por um momento macroeconômico difícil aqui no Brasil, né? Então, o varejo vem apanhando desde a época da pandemia. Mas não só isso, né? A gente percebe que as empresas de varejo, elas têm práticas de se financiar
de maneira muito similar ao que aconteceu com as americanas, né? Então elas cedem os créditos para banco, né? E elas acabam se tornando devedoras dos bancos, tá? Os bancos antecipam esse dinheiro. Isso é uma prática muito comum, às vezes para banco, às vezes para os chamados fundos de investimento em direitos creditórios, os FDICs, que até as próprias instituições financeiras fazem isso para conseguir funding para as suas operações, né? Então, o que se percebe é que hoje há uma desconfiança muito grande em relação a esse setor como um todo. Não vai ser fácil afastar essa desconfiança por enquanto. Então, de novo, por dois motivos. Pelas práticas reiteradas nesse mercado e pelo momento macroeconômico muito difícil. Tá? Posso fazer só um comentáriozinho sobre a questão da extradição? É previsto especificamente lá no tratado que a Espanha, ou até o Brasil poderia, deixar de extraditar mesmo, né, o seu nacional, tá? E a impressão que eu tenho é que talvez seja essa a estratégia de defesa, mas o que eu gostaria de apontar é o seguinte: a justiça na Espanha, ela é mais célere e ela é mais ferrenha que a nossa. Então, por conta disso, pode ser que essa estratégia não seja muito boa, porque é uma chance maior deles serem condenados lá do que aqui, viu? Ótimo ponto, Marcelo. Bom, nós conversamos com o Marcelo, que é especialista em direito empresarial, integridade corporativa, estreando aqui no WW. Espero que seja a primeira de muitas da sua presença e participação aqui conosco. Marcelo, boa noite, bom fim de semana para você. Boa noite, quando precisar, estou à disposição. Grande abraço e boa noite.